queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Mais um domingo, dia do Senhor, dia de adorarmos ao nosso Deus, de louvarmos, de bendizermos o seu nome, de glorificarmos aquele que é o dono e o Redentor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos começar o culto lendo um trecho da Palavra de Deus lá em 2 Pedro, capítulo 1. Abre a sua Bíblia comigo lá, no livro da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler aqui dos versos 3 ao verso 11. Segundo livro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 3 ao verso de número 11. Vamos ler alternado esse texto para a gente compreender bem, para a gente entender bem o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a virtude e o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procede sim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa palavra tem a nos ensinar grandes coisas, pois o Senhor Deus, como diz o verso 3, tem o poder e tem sido doadas a nós todas essas coisas que são virtudes diante do Senhor para a morada celestial. São bênçãos que Deus tem nos doado, tantas coisas, tantas bênçãos que Deus tem nos enchido, para que sejam elas assim penhor, supridas na entrada eterna do céu. Quando nós nos achegamos a Deus para adorar e para glorificar ao nosso Senhor, nós temos que lembrar que é Ele quem tem nos dado, nos suprido e nos enchido de tudo que nós carecemos para uma vida de fé diante do Senhor. E é esse Deus que nós adoramos, é esse Rei bendito que nós clamamos. Vamos orar? Senhor Deus eterno e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia bendito que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua graça e misericórdia de nos encher, ó Deus, de nos suprir com tudo que nós carecemos diante do Senhor. Obrigado porque diante de Ti estamos em culto solene como igreja e que o Senhor possa assim nos abençoar, ó Deus. Que o Senhor possa assim nos encher e nos suprir, ó Pai, daquilo que carecemos, como a Tua palavra assim
nos promete. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, adiante do culto que vamos celebrar a Ti, prestar ao Senhor, que tudo seja feito, ó Pai, diante de Ti, que o nosso coração, ó Deus, esteja completo em Ti, ó Deus, que as nossas orações, ó Deus, sejam voltadas ao Senhor, que os cânticos que vamos cantar, ó Deus, sejam cânticos que tenham o Senhor como centro e que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito esteja todo voltado a Ti, para ouvir o que o Senhor tem a nos instruir nesta noite e que possamos, ó Deus, diante da Tua palavra, mudar o nosso coração. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino agora, irmãozinho, de número 19, Rei Sublime. Vamos ficar de pé para cantar? Vamos fazer mais uma leitura agora bíblica do Salmo de 85. Vamos ler agora juntos o Salmo número 85. O Salmo 85 é um salmo que fala sobre o pedido de perdão a Deus. Nós vamos ler da mesma forma, alternadamente, o salmo. Eu vou ler aqui os versos para a igreja, os pares. Diz assim a palavra de Deus: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste.
Estabelece-nos, ó Deus, para a nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijar. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Esse é o nosso Deus que perdoa os nossos pecados. O verso 6 diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozija o teu povo. A esperança do salmista é de um regozijo diante do Senhor no perdão de pecados. É ter vida juntamente com Deus quando Ele assim perdoa os nossos pecados. Essa é a esperança que nós devemos ter do Senhor no perdão de pecados. De vez em quando nós nos sentimos desfavorecidos, nos sentimos tristes, desanimados, desamparados por Deus, e nós temos que ter a certeza que é o perdão de pecados que nos traz esse revigoro espiritual. Nós temos que levar a sério diante de Deus o momento da qual nós nos entregamos a Ele para pedir perdão. Nós devemos, neste momento, irmãos, agora clamar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos perdoe, pedindo a Ele que Ele não nos impute o pecado que nós cometemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós vamos fazer isso orando a Deus agora, alguns instantes, silenciosamente, pedindo perdão ao Senhor por tudo que fizemos de errado, mas confiantes de que Ele assim nos torna a vida, nos revigora espiritualmente. Vamos orar, irmãos, alguns instantes, silenciosamente. Depois eu peço que o Senhor Davi faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pelo ensinamento, Pai, que estamos aqui reunidos, Deus aqui. Pedimos, Senhor, para louvar e agradecer o teu santo nome. Pai, que abençoe o pastor que está na frente da igreja, para a liderança da tua palavra. Guarda e proteja, Pai, em nome de Jesus, a tua ordem e agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus, fluidos e confiados na promessa de Deus, os nossos pecados estão então perdoados. E diante disso nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar alguns cânticos espirituais para nós louvarmos ao nosso Senhor e agradecermos este perdão de pecados. Vamos nos colocar de pé, louvar a Deus. E você que veio preparado para trazer o seu dízimo, sua oferta, fique à vontade para vir ao gasofilácio nesse momento. A hora da adoração, essa bendita hora que nós nos achegamos ao Senhor para adorar, que a gente possa adorar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa alegria. Vamos cantar bem alegres este cântico, a hora da adoração. Essa é a hora da dor.
o vaso novo, é esse que nós queremos ser diante do Senhor, sim, um vaso novo. Tá? Pai querido, Pai amado, mais uma vez diante da Tua presença, ó Deus, nos colocando aqui nessa noite, para louvar e bendizer Teu santo e glorioso nome, ó Pai, porque Tu és merecedor, ó nosso Deus, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Que esses louvores possam ser aceitos diante da Tua presença, ó Pai, como aroma suave. E que o Senhor, ó Deus, venha estar nos abençoando, ó Deus, a cada um que se encontra aqui nessa noite, segundo a Tua vontade, o Teu querer, que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheio do Teu santo e glorioso Espírito Santo, ó Pai. Pai querido, queremos Te agradecer também por esses dízimos e ofertas, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um que multiplica, ó Deus, esses valores, ó Pai, para que haja mantimento, sobrevivência, ó Deus, na Tua casa, ó Deus, para que assim o Teu Evangelho seja pregado aqui nessa cidade. Que o Senhor sustente esse trabalho, ó Deus, no nome de Jesus, que nós honramos e glorificamos Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Isso, que maravilha, hein? Glórias a Deus pelas nossas crianças, né? A gente tem que sempre orar por elas, a cada dia, a cada momento, né? Tem que ser alvo da nossa oração. O mundo que a gente vive não é um mundo fácil para criança, né? Não é nem muito fácil para adulto, imagina para criança. A gente tem que estar em constante oração por elas, né? Deus as proteja, as guarde em tudo nas suas vidas. E o principal, né? Elas cresçam embaixo da graça do Senhor, que sejam jovens, adolescentes e adultos, né? Servos do Senhor. Essa é a nossa vitória, né? Ter um filho que é formado, médico, advogado,
o que for é bênção, mas isso não é nada diante de ter um filho diante dos caminhos do Pai. Isso que é a nossa alegria. Então a nossa oração tem que ser essa, né? Vamos orar pela aula delas, né? Vou pedir para o Robson fazer essa oração, pelas crianças e pela professora também da noite. Senhor Deus, Pai querido, é um privilégio poder ouvir a Tua palavra, poder estar na Tua casa. Eu vejo pedir que cada momento desse culto aqui seja para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Você esteja tomando conta de cada momento desse culto aqui, abrindo nossas mentes, nossos corações, para ouvir a Tua palavra e colocar em prática. Assim como você vai fazer com nossas crianças, abrindo o coraçãozinho delas, falando uma linguagem que elas entendam, que elas possam crescer cada vez mais na Tua presença, na Tua palavra, na Tua casa. Que elas possam, assim como nós desejamos ser usados por Ti para pregar a Tua palavra, para levar o Senhor tempo, vai ser luz. Que elas possam ser luz nas escolinhas, nas casas, com os amigos. Te agradecemos por tudo, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para o culto das crianças e nós aqui para o nosso momento de mensagem. Queridos, a gente vai continuar aqui a nossa série de mensagens com relação aos Filipenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, agora no capítulo 1. Hoje abrimos o capítulo 1, nós vamos do verso 1 ao verso 9. Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. Hoje o tema: Vivendo em paz com o Deus da paz. Vivendo em paz com o Deus da paz. Esse é o tema da mensagem de hoje, Filipenses capítulo 4, verso 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecerem deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra bendita, Deus, que consola e conforta os nossos corações. Obrigado a Deus por ver o Senhor nos falando acerca da paz que excede o entendimento, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar, ó Deus, essa verdade em nós, para que possamos, ó Deus, viver vidas tranquilas neste mundo conturbado do qual nós vivemos. Obrigado, Senhor, por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando você precisa de um momento de paz, para onde você vai? Você vai para o sítio? Vai para a piscina? Vai para a praia? Para onde você vai? Vai para um restaurante que você gosta muito? Vai para a igreja? Será? Vai para onde? Onde é o lugar que você encontra paz? Qual é esse lugar que você vai e você fala, eu estou precisando de paz? É para esse lugar que eu vou. Sempre que a gente passa por algum momento difícil da vida, não é?
das quais as circunstâncias da vida nos roubam a paz, a gente deseja fugir para algum lugar que a gente sinta paz. Isso é normal do ser humano. Infelizmente, esse movimento de mudança de ambiente, né, é simplesmente uma fuga. A gente muda de ambiente, mas a gente sabe que a gente não muda de nós mesmos. Então, muitas das vezes, a gente muda para um lugar e não encontra paz, porque não resolve o problema. O problema continua existindo e, na maioria das vezes, ele está dentro de nós. Então, a mudança de um ambiente não adianta nada. Eu queria que você observasse uma foto comigo. Você já deve ter reconhecido de onde saiu essa foto. É uma pintura, é uma obra de arte que descreve ali um momento que a Bíblia não conta muito para a gente, né? A gente não sabe como que aconteceu nesse exato momento, mas essa pintura nos revela um pouquinho do que a imaginação pode nos levar. Esse aí é Daniel, na Cova dos Leões. E esse é o exato momento que ele está diante dos leões. É uma pintura, uma obra de arte, é uma ilustração, um momento que a Bíblia não nos retrata muito bem como aconteceu. A única coisa que a Bíblia fala é que Deus fechou a boca dos leões. Né? Daniel foi jogado na cova dos leões para ser devorado por eles. Por quê? Porque Daniel desrespeitou a ordem do rei Dario de que era proibido orar a qualquer outro Deus a não ser orar ao rei. Por Daniel ter desrespeitado a ordem do rei, ele foi jogado aos leões famintos. Né? A Bíblia aponta isso. E ele não foi comido pelos leões. Mas o que me chama a atenção dessa ilustração, o que me chama a atenção desta obra de arte, é a forma como que o autor pintou Daniel. Ao meu ver, ele está em paz. Ao meu ver, a sua expressão, a sua forma de estar ali de pé, está tranquilo, está em paz diante do Senhor. Daniel foi traído, Daniel foi enganado, Daniel foi injustiçado, ele foi caluniado, jogado aos leões como um bandido, traidor do rei, em uma cova de leões famintos, e ele estava em paz. Em paz. Ele poderia estar com muita raiva. Claro, ele foi traído pelos seus amigos ali pela corte da qual ele ajudava a governar. Ele poderia estar com ódio, com tristeza. Ele poderia estar aqui com medo de ser devorado. Ele poderia estar aqui se sentindo com vontade de vingança daqueles que traíram ele. Mas o que é sublime nessa imagem, o que é majestoso nessa pintura, é que Daniel estava em paz. Um ambiente sombrio, cheio de predadores ao seu redor, mas ele estava com os olhos fixos no Senhor, sem olhar para a volta, sem olhar para o ambiente que ele estava. Isso certamente lhe trazia paz. O texto que a gente vai estudar aqui de Filipenses quer nos ensinar hoje é que nós podemos ter paz mesmo estando rodeados de problemas. Basta fazermos algumas coisas simples que o texto nos chama a fazer, que o texto chama os crentes a fazerem, aqueles que creem em Cristo Jesus a fazer. Esses podem ter a paz que excede todo pensamento, toda a ordem que o Senhor pediu. Basta fazer algumas coisas simples. Você ter um ministério na igreja, orar por todas as coisas e, por fim, pensar, falar e fazer coisas boas, coisas que edificam. 3 coisas simples: ter um ministério, orar por todas as coisas e, por fim,
pensar, falar e fazer coisas que edificam. A primeira, então, viver em paz, carece de se ter um ministério. Olha só os versos de 1 a 5 novamente. Paulo chama a atenção aqui da sua igreja com muito carinho. Com muito carinho. A primeira coisa que ele diz aqui no verso 1, olha só de novo. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Eu já disse aqui e repito que quando a Bíblia repete uma palavra que ela está chamando a atenção. E Paulo chama aqui 2 vezes os irmãos da igreja de amados, amados, saudosos. Ele chama os seus irmãos aqui de alegria minha. Paulo está sendo muito carinhoso com a igreja para chamar a atenção dela, né? São 4 adjetivos de qualidade que indicam que eles eram muito queridos por Paulo. 4 repetições enfáticas do amor que Paulo tinha pela igreja. Quando a gente chega para um irmão, quando a gente chega para um filho nosso, né, para um cônjuge, e quando a gente chega para ele com muito carinho, né, parece que a nossa exortação surte mais efeito, não é mesmo? A gente diz, querido, amado meu, né, meu filho amado, não faça isso. Parece que surte mais efeito do que uma bronca, né? E o que ele gostaria de exortar aqui a amada igreja é para que, mesmo passando por momentos terríveis, momentos que roubem a paz dela, nós devemos viver firmes no Senhor, porque somente firmes no Senhor nós vamos ter a paz. Você não vai encontrar a paz distante de Deus. Não é se afastando da igreja, não é se afastando da comunhão dos santos, não é se afastando dos seus amigos, dos seus irmãos que você vai ter paz. A única solução é se aproximar mais. A única solução é se doar mais. É permanecer mais firme diante do Senhor. Olha o que ele fala agora no verso 2, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O que Paulo está falando aqui? Olha, vocês são muito amados meus. Além de permanecerem firmes no Senhor, pensem concordemente no Senhor. Um fator que rouba a nossa paz, irmãos, é a briga, o desentendimento. Uma vida assim definitivamente nos tira a paz, deixa-nos tristes, deixa-nos amados. Havia um desentendimento aqui na igreja de Filipos, né? E Paulo chama a atenção aqui de maneira nominal. Ele fala o nome das 2 senhoras aqui que estavam com problema. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente. Você sabe, né? As cartas eram lidas publicamente, né? Não era uma cópia para cada um. A carta era aberta e lida diante da igreja. E como o problema de Evódia e o problema de Sintique era um problema público, todos estavam sabendo, Paulo então cita nominalmente para que a exortação seja pública. Então, a gente não sabe qual era o problema de relacionamento entre essas 2 senhoras, mas sabemos que era algo público. E Paulo tratou publicamente, olha, vamos parar com briga, vamos pensar concordemente, vamos pensar no que edifica o Senhor. Essas mulheres eram importantes para Paulo, ou seja, elas eram importantes para a igreja. Paulo diz bem isso aqui, ó, porque juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram mulheres operosas, eram mulheres que auxiliavam a obra da evangelização ali de Filipos. E por causa de um desentendimento, estavam causando problemas para toda a igreja. Paulo então chama a atenção delas publicamente. Paulo entendeu que o desentendimento delas prejudicava a igreja. Por isso,
Paulo pede para que elas abandonem o desentendimento e passem a pensar da mesma forma. E o que significa isso, né? Pensar concordemente. Significa pensar da mesma maneira, entrar em um acordo sobre um assunto e estar de acordo com ele. Vamos nos acertar? Vamos acertar o nosso pensamento aqui? Vamos acertar o que nós refletimos? E Paulo pede ajuda até ao pastor da igreja, né? A gente não sabe muito bem quem estava aqui, mas ele diz aqui, né? A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxiliem nisso. Paulo está pedindo aqui, né? Muitos falam que já era Timóteo, né? Talvez aqui, ou outros dizem que era até mesmo Epafrodito. Uns falam que poderia ser até Lucas, porque Timóteo e Epafrodito ainda estavam com Paulo. Poderia ser, mas o que Paulo chama a atenção é que o desentendimento traz tristeza e tira a nossa paz. Nós precisamos pensar concordemente, nós precisamos deixar as brigas de lado, porque isso tira a nossa paz. Muitos crentes possuem no passado um excelente ministério, trabalhavam de maneira a agradar o Senhor, consequentemente abençoavam a igreja, mas por um desentendimento abandonam tudo. Por uma tristeza que aconteceu, abandonam tudo, deixaram de trabalhar para o Senhor, deixaram de abençoar a igreja por conta de um desentendimento. Meus irmãos, crentes não podem se desentender. Crentes precisam pensar concordemente a mesma coisa, porque o nosso objetivo está logo ali e precisamos servir ao Senhor. Você já imaginou as pessoas olhando lá de fora e vendo os crentes brigando aqui dentro? Imagina a igreja de Filipos, os crentes de fora vendo a briga de Evódio, a briga de Sintique. Eu não vou participar dessa igreja, não. É uma briga só. Busque se acertar com o seu irmão. Se você tem alguma dificuldade com ele, peça perdão a ele. Fale com ele. Busque se acertar, busque pensar concordemente, porque o Senhor vai te orientar para pensar dessa forma, para que a igreja volte a crescer, para que a igreja volte a ser edificada. Depois que Paulo fala sobre a importância de se permanecer unidos para que o trabalho da igreja permaneça firme, ele se lembra dos outros colaboradores dele, né? Paulo fala ainda aqui também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, né? Parece que Paulo não queria correr o risco de esquecer algum nome, né? E ele fala assim sobre aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida, né? O livro da vida é o lugar onde está anotado o nome de todos aqueles que são eleitos pelo Senhor e estes que irão entrar na morada celestial. É este o livro sagrado que está escrito e selado desde a fundação do mundo. É esse livro da vida aqui com letras maiúsculas aqui na Bíblia, né? Onde o único que é digno de abrir os seus selos é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando ele voltar e julgar todo mundo. No grande dia, no dia do juízo, onde ele voltar e se assentar no seu alto e sublime trono para julgar todas as nações, é ali que ele vai abrir este livro. E quem não estiver escrito nele será lançado no lago de fogo e enxofre. E Paulo fala, olha, é tanta alegria estar neste livro, que ele diz no próximo verso, no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo tinha tanta alegria de saber que aquela igreja pertencia a este livro, que aqueles irmãos estavam neste livro, que ele se alegra, e ele jubila ao Senhor aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está nos alertando que a maior alegria que nós temos é estar no livro da vida. Paulo está falando, deixa as preocupações para lá, deixa as brigas para lá. A nossa alegria é estarmos no livro da vida. Trabalhe para o Senhor. Junte alguns irmãos
pensar concordemente, esse trabalho no Senhor. Não adianta você manter uma briga, ela vai te trazer tristeza. É melhor você se acertar logo, falar com a pessoa e voltar ao ministério, voltar a trabalhar, porque você é importante. São importantes para mim, se esforçaram junto comigo no Evangelho. Depois de Paulo ter falado para aquelas senhoras voltarem ao seu ministério e pensarem concordemente, Paulo vai dizer que para viver em paz é necessário de muita oração. Muita oração. Olha o verso 6 comigo de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para viver em paz, nós precisamos de muita oração. Muita oração. Além das brigas, dos desentendimentos que Paulo fala aqui nesse texto, a maioria das pessoas, tanto os crentes como os não crentes, vivem ansiosos demais pelas coisas. A ansiedade é o mal que aflige a maioria das pessoas, tanto crente como não crente. A gente fica ansioso quando nós pensamos demais e nos preocupamos demais com alguma coisa que irá acontecer no futuro e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Não ter certeza se você vai ter um trabalho no próximo mês, não ter certeza se você vai conseguir aquela consulta médica, não ter certeza se você vai encontrar com seus parentes no próximo Natal, não ter certeza se você vai conseguir comprar a casa própria, não ter certeza se você vai se formar na universidade ou não ter certeza se você vai conseguir conquistar aquele seu objetivo. Todas essas incertezas nos levam a uma ansiedade tamanha que rouba a nossa paz. O problema é que as incertezas que nos preocupam nos levam a buscar subterfúgios. Sabe subterfúgios? Porque a gente quer antecipar. A gente quer uma resposta logo, breve. Eu não sei o que vai acontecer, eu preciso de uma resposta logo. Então eu dou um jeitinho. O famoso jeitinho brasileiro, sabe? Não, eu não sei o que vai dar. Mas eu quero logo essa coisa, eu vou atrás de qualquer jeito. No tempo aqui dos filipenses, o cristão vivia cheio de incerteza também. Lembre-se que a relação dele com as outras pessoas estava em guerra. Paulo saiu de uma maneira muito drástica de Filipos porque ele estava sendo perseguido. E a perseguição aos cristãos aumentou depois disso. Ou seja, os crentes de Filipos estavam sofrendo uma perseguição ainda velada, sabe? Não era ainda algo às claras, mas algo velado. Ou seja, ninguém comprava de crente, o crente que tinha um comércio estava sendo prejudicado, ninguém vendia com o crente, porque eles eram crente, então eu não quero relação com você. O vizinho não falava com o crente, os parentes que não foram convertidos abandonavam o crente. Eles estavam vivendo uma perseguição terrível, uma vida cheia de incertezas. Os crentes de Filipos estavam assim. É por isso que Paulo aqui reflete os ensinamentos de Jesus, quando Jesus diz lá em Mateus 6, 25, onde diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Paulo está ensinando isso para a sua igreja, o que Cristo havia ensinado. Sabe, a gente tem que lembrar que de vez em quando a gente tem que
falar a mesma coisa e a mesma coisa para gente, se a gente mesmo entende, o Senhor cuida da gente. O Senhor Jesus estava instruindo os seus discípulos acerca da ansiedade da vida, sobre as incertezas que nós vamos sempre ter, sempre vamos andar. E Paulo replica isso, readministra esse ensinamento nos seus irmãos. Abandone a sua ansiedade. As incertezas vão sempre existir. Fale com Deus acerca delas. O ensinamento de Paulo não é que você precisa esquecer delas, mas é para você falar com Deus acerca delas. Fale com Deus. Sabe por que a gente não se sente em paz? Sabe por que a gente chega na segunda-feira e a gente não consegue lembrar dessas coisas e a gente volta a ficar ansioso pelo que havíamos ficado? É porque a gente não sabe orar como convém. É esse o ensinamento de Paulo. É por isso que Paulo vai utilizar aqui 3 termos distintos para nos ensinar a orar como convém. Ele diz aqui, não é? Verso 6 ainda, na metade dele. Vou ler o comecinho aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Oração aqui é um termo genérico para falar com Deus. Mas Paulo ensina como fazer para falar com Deus, saindo um pouco da forma genérica. Ele tem que ser mais específico. Todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades, todas as nossas dúvidas devem ser levadas a Deus pela oração. Mas a oração não é só pedir. Não é só chegar para Deus e falar, Deus, eu careço disso, Deus, eu careço daquilo, Deus, me dá aquilo, Deus, estou necessitando disso. Não é só isso. Paulo está falando que a oração é muito mais do que isso. A oração, queridos, envolve adoração, envolve devoção. A oração envolve culto. A gente precisa ter em mente que quando eu vou orar na minha casa, quando eu vou orar ao Senhor no meu lar, eu preciso primeiramente adorar ao meu Deus, glorificar ao Senhor, exaltar o nosso Deus. Quantas vezes a gente vai orar a Deus e a gente só lembra de pedir? A gente esquece de exaltar o nosso Deus. Faz quanto tempo que você não para em frente à praia e fala, Senhor, glorificado seja o teu nome pela tua criação, Deus. Que maravilha isso. Quanto tempo faz que você não glorifica, não exalta a Deus por quem Ele é? A oração é súplica, mas a oração é culto, é adoração, é exaltação ao Senhor, é dizer para Ele que Ele é poderoso para resolver, simplesmente pelo fato de Ele ser quem Ele é, de Ele ser Deus. Precisamos, sim, suplicar ao Senhor, assim como Paulo também nos ensina aqui, mas a súplica não é uma declaração normal do que carecemos, do que necessitamos, do que desejamos. A súplica não é uma oração superficial. Súplica é suplicar mesmo. Súplica é colocar as nossas necessidades com sinceridade, com intensidade. As nossas orações são mecânicas no seu contexto normal. Faz quanto tempo que você não suplica ao Senhor com intensidade mesmo? Falar com Deus com o coração apertado e suplicando a Ele, revelando a Ele a maior intimidade do teu coração, revelando a Ele aqueles sentimentos que doem no seu peito. Suplicar tem a ver com clamor, clamar a Deus. Suplicar tem a ver com os anseios da nossa vida, com a busca verdadeira pela solução de algumas dificuldades que há tempos, que há anos
aflige nosso coração. Isso é suplicar, glorificar a Deus, cultuar Ele, exaltar Ele em oração, suplicar ao Senhor, orar, pedir sim, mas com intensidade, com sinceridade de coração, com devoção a Deus. E ainda, Paulo nos ensina que nós devemos, além de tudo, com ações de graças, nos dirigir ao Pai. Toda oração deve conter ação de graças. Toda oração. Porque nós devemos ser gratos a Deus pela salvação, e isso só já é motivo demais para a gente agradecer. Isso só já deveria levar a nossa vida inteira orando e falando com Deus e agradecendo a Ele pela nossa salvação. Quando a gente aprende a orar como convém, quando a gente aprende a orar dessa forma, aí sim a gente pode experimentar o que Paulo diz no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a gente aprender a orar como convém, quando a gente aprender a orar ao Senhor com adoração, com súplicas e com ações de graças, meus irmãos, aqui está a chave para a gente experimentar essa paz de Deus que excede todo entendimento. Aqui está a chave de Deus. É por isso que Daniel, naquela cena, estava em paz. É por isso que ele estava sentindo, né? Ele estava sendo alvo da paz de Deus que excede o entendimento. Quem teria paz na cova dos leões? Quem teria paz diante de leões famintos? Somente quem ora. E por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele orava. Porque ele orava muito. O texto diz que Daniel, pois quando soube, eu estou lendo aqui Daniel 6,10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, né, o decreto do rei Dario, entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava, olha só o que o texto diz, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Viu só? Por que Daniel experimentou a paz que excedia todo o entendimento quando estava na cova dos leões? Porque ele orava, dava graças a Deus e suplicava ao seu Senhor. É o que Paulo aprendeu. É o que Paulo aprendeu com Jesus e está nos ensinando aqui hoje. Você está carecendo de paz, meu irmão? Você está carecendo de paz que exceda o entendimento, porque diante das situações não há como ter paz. Você precisa de paz neste momento. Você precisa orar. Ore mais. Ore até os seus joelhos criarem calos. Só assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente diante de Jesus Cristo. É a promessa que Ele nos traz. É a promessa do Senhor. Uma vida de oração traz essa paz. A gente viu que para ter paz a gente precisa ter um ministério, né? Paulo disse lá para Sintique e para Evódia, né? Ele diz para elas, pensem concordemente, porque vocês são especiais para mim, vocês foram auxiliadores que se esforçaram juntamente comigo, e eu preciso de vocês são importantes. Paulo diz que para ter paz, a gente precisa orar mais, mas orar da maneira correta, com oração, adorando, glorificando ao Senhor, com súplicas de todo o coração e com ações de graça. E Paulo continua dizendo que para a gente ter paz, a gente precisa pensar, falar e viver coisas boas. Olha o que ele diz aqui no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Para a gente ter paz, precisamos disso. A nossa mente, ela não é algo que fica vagando por aí, sabe? A nossa mente não fica vagando em pensamentos abstratos que a gente não controla. Muito pelo contrário. Pela graça de Deus, a gente consegue controlar no que eu quero, no que eu devo pensar. Eu consigo redirecionar meu pensamento para algo. E a gente fica pensando nas coisas do futuro, e a gente fica vagando a nossa mente para coisas que a gente não tem controle nenhum. E isso gera em nós aflição, isso gera em nós ansiedade. Ah, será que meu filho vai se dar bem na escola? E a minha mente fica lá, remoendo em uma ansiedade que eu não consigo controlar. Será que meu filho vai bem neste emprego agora? Será que meu filho vai se dar bem nesse relacionamento agora? Muitas preocupações ficam martelando na nossa cabeça insistentemente e eu permito. Eu que controlo a minha mente, eu permito que ela fique martelando em algo que eu não tenho controle. Mas será que é errado pensar nisso? Será que é errado eu pensar nas coisas que eu devo nas coisas que eu devo fazer, nas coisas que meu filho está fazendo? Será que é errado eu pensar nessas coisas? Não, não é errado pensar nisso. Mas o errado é você perder a sua paz ao pensar nisso. Isso é errado. O errado é você pensar nisso a tal ponto de você perder a sua paz. Se a gente estivesse pensando por demais sobre um determinado assunto, e isso está me roubando a alegria, aí nós estamos demonstrando falta de fé, desconfiando do cuidado de Deus. Aí sim, aí é um problema, aí é um pecado. Quando Paulo ensina a igreja de Filipos sobre os seus pensamentos, ele quer dizer que nós devemos sim nos preocupar com as coisas do futuro, das coisas da vida, mas sem alarmismo, sem pensamentos negativos que ocupem nossa vida, nossa mente o dia inteiro. A gente precisa ter em mente que tudo que nós precisamos, o Senhor Deus cuida. Tudo que nós pensamos precisa ser algo que glorifique a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glorificado seja o teu nome. Glórias ao Senhor por isso. O nosso pensamento precisa glorificar a Deus. O nosso pensamento precisa adorar o Senhor. Nós precisamos ter o hábito de fazer uma triagem no nosso pensamento. É difícil, eu sei. Mas a gente precisa verificar, fazer uma triagem lá. Se o que você está pensando é verdadeiro. Tá bom, é verdadeiro. O que você está pensando é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem alguma virtude, tem algum louvor nisso? Se sim, bênção, pode continuar pensando. Agora, se falhar em alguma dessas, você tem que parar de pensar e voltar o teu pensamento para alguma coisa que louve ao Senhor, que tenha alguma virtude, que tenha alguma boa fama, que seja amável, que seja puro, que seja justo, que seja respeitável, que seja verdadeiro. O Senhor Deus nos criou dessa forma, com a capacidade de triar, fazer uma triagem dos nossos pensamentos. E é assim que a gente vai vencer a ansiedade. É assim que a gente vai vencer a tristeza e a alegria e a paz que excede todo entendimento. Guardará o nosso coração. Guardará o nosso coração. Não só os nossos pensamentos devem estar corretos, mas as nossas ações também. É por isso que Paulo diz aqui: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Paulo fala dos pensamentos, mas é claro
Ele quer falar também das nossas atitudes. Porque, como diz o ditado popular, né? Semeamos um pensamento e colhemos uma ação. Semeamos uma ação e colhemos um hábito. Semeamos um hábito e colhemos um caráter. Semeamos um caráter e colhemos um destino. Se a gente triar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus, o Senhor nos trará essa paz que Ele mesmo promete. Pensando com as coisas boas, faremos coisas boas, e o resultado disso é que a paz de Deus estará conosco e Ele será glorificado. Perceba, meus irmãos, nesse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, não se trata apenas de conceder paz. O texto não diz isso. O texto não diz que o Senhor vai nos conceder paz. O texto diz que Deus é a paz. Ele é a paz. A paz pertence ao caráter de Deus. A paz pertence ao caráter divino. E Ele pode sim nos conceder paz, porque Ele habita em nós. Ele prometeu estar conosco até o final. E assim nós vamos possuir essa paz que o Senhor prometeu. O fato que é incomparavelmente melhor do que apenas estar em paz, porque nós somos habitados por ela. Falar de paz em um mundo conturbado e quebrado pelo pecado como o nosso não é algo fácil, eu sei. Todos os dias, nós podemos observar pessoas aí fora que estão sem paz. É só você ir na padaria, você encontra alguém, olha nos olhos dela e vê que ela está sem paz. Sendo eles crentes ou não, tá bom? Mas a paz não é impossível de ser alcançada, pois os crentes podem encontrá-la, porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Basta você ter um ministério, orar muito, como convém, como Paulo ensinou, e fazer essa triagem no seu pensamento. Faça essa triagem no seu pensamento. Se você não está obtendo paz, é porque está fazendo alguma dessas coisas que não está certa. Mas saiba, você pode obter paz. É só se atentar a essas dicas de Paulo, conforme Paulo aqui replicando os ensinamentos de Jesus aos ensinamentos de Daniel. Eu falei ao contrário, os ensinamentos de Daniel e os ensinamentos de Jesus. Agora, se você encontrar essa paz, saiba disso. Se você encontrar essa paz, que só os crentes podem encontrar diante de Jesus, porque vem de Deus, o Deus da paz, nós temos a melhor forma de evangelizar no mundo. Nós temos a melhor forma, porque, como eu disse, para onde quer que a gente olhe, nós vamos encontrar pessoas que não têm paz, que estão desesperadas, que carecem da paz. E você tem para dar para ela o segredo da paz. Que responsabilidade que Deus coloca na nossa mão. Que hoje a gente possa encontrar essa paz no nosso coração, diante de Jesus Cristo. E que a gente possa colocar diante de Jesus essa paz nas outras pessoas. Pregar para elas essa paz. Falar para elas dessa paz. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos cantar ainda, irmãos, o hino 304, na voz do Evangelho. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos este hino e sermos aí abençoados pelo Senhor. Vamos cantar? Voz do Evangelho,
som alegre, o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é agora lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é agora lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando seus prazeres, pois nos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Bendito és pela santa paz, pelo perdão que o Senhor nos traz, pelas novas do Evangelho, ó Deus, que se chegam ao nosso coração, nos trazendo a paz que excede todo entendimento. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a perceber as tuas verdades, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a nos entregar ao Senhor de todo o coração, para que essa santa paz possa habitar em nosso coração. Ajude-nos, ó Deus, a pensar concordemente, a trabalharmos juntos ao Evangelho, ó Deus. Nos ajude a saber orar como convém, ó Deus. Que as nossas orações possam deixar de ser orações mecânicas, orações que só peçam, ó Deus, mas que voltem a ser orações súplices, ó Deus, orações que de todo o coração possam ser entregues a Ti, com ações de graças, com louvor, com adoração. Nos ajude a mudar os nossos hábitos em casa, ó Deus, para que a oração seja algo vivo, eficaz no nosso dia a dia, ó Pai. Que a gente possa pensar o que é bom, agir, ó Deus, diante de coisas que edificam ao Senhor. Ó Senhor, que esse texto faça brotar em nós uma semente de mudança no nosso ser, ó Deus. E que isso tudo, diante do Santo Espírito, que traz em nosso coração a verdade da Tua Palavra. E nós sabemos que a Tua Palavra não volta vazia quando ela é colocada e exposta, ó Deus. Ela desce e ela gera frutos em nós, ó Deus. Ó Senhor, nós suplicamos a Ti agora, Deus, pela vida da nossa igreja, que a nossa igreja possa ser forte, ser revigorada pelo Senhor. Ó Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, cuida de cada um deles, cuida da dona Naíra, Deus, que está carecendo,
Cuida da Iraci que está cuidando dela, Deus abençoe ela. Abençoe a Janaína, Deus, filha da Iraci que operou também. Cuida da nossa irmã. Obrigado, Deus, porque o Danilo já se recuperou, Deus, cuida dele. Abençoe o Jonathan, Deus, a Dona Maria também, que carece de Ti, Deus, principalmente. Ó Senhor, abençoe o Elson, que vai fazer a cirurgia já no dia 14, Deus, cuida dele, que ele possa ser abençoado pelo Senhor também, ó Deus. Abençoe nossa igreja, Deus, que vai fazer aniversário, que possamos nos alegrar com isso, que isso possa ser motivo de grande regozijo do nosso coração, de saber que essa igreja aqui está plantada há tantos anos, ó Deus, nessa cidade. Obrigado por isso, ó Deus. Nos leve em paz para a nossa casa. Cuida de nós, ó Deus, em toda semana, que sejamos protegidos por Ti e guardados pelo Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre.